Se você está naquela leva que montou o PC lá atrás quando a gente enfrentava aquela bendita seca de placas de vídeo e a alta do preço, sim, as GPUs estavam muito caras no ápice da mineração e você foi obrigado a montar um setupzinho bem humilde, já que até memória RAM estava cara, e você conseguiu montar de repente uma APU, um Ryzen 3 2200G. E agora que as coisas estão um pouco melhores, nós vemos os preços das GPUs caindo e você de repente conseguiu juntar um dinheirinho e vai fazer um upgrade. Mas será que você vai conseguir rodar os jogos com uma GPU dedicada sem precisar trocar a sua APU, o seu Ryzen 3 2200G, por um CPU mais forte? É o que nós vamos tentar descobrir no teste com o Ryzen 3 2200G e a RX 580. Sua placa de vídeo está estranha? Começou a aparecer alguns artefatos, ela não funciona mais corretamente? Seu notebook está superaquecendo e desligando? Sua placa-mãe está com defeito? Você precisa de um especialista. Procure nosso parceiro GTEC Informática. Peça um orçamento sem compromisso. Confira mais no link na descrição. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deepcool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Essa é uma situação que lá atrás todo mundo criticou bastante. Eu inicialmente fiz alguns testes com GPU dedicada junto com a APU e muita gente falou, imagina, quem compra uma APU dessa não vai querer usar o gráfico integrado, não faz sentido. Mas a verdade é que os CPUs de entrada Ryzen de segunda geração, o Ryzen 2000, sem gráfico integrado, chegaram somente para incorporadores, então não tem na prateleira. Então, para você fazer essa combinação, você irremediavelmente vai ter que comprar a APU, que obviamente é um pouco mais caro do que você está pagando pelo gráfico integrado. Mas será que quando você não quiser mais usar só o gráfico integrado, o CPU, quando você quiser usar apenas como um CPU dedicado, vai servir? Por isso que eu resolvi testar aqui com a RX 580, uma placa de vídeo que está com um preço bem interessante, caiu bastante e deve cair até um pouco mais. Então temos promoções ali que derrubaram para baixo dos R$1.000 e é bem possível que caia mais um pouco. Uma placa de vídeo com 8 GB de VRAM e capacidade suficiente para rodar os jogos atuais em alto e ultra. Então eu resolvi fazer o teste para descobrir se de repente o teu CPU vai conseguir empurrar. Então, se você acompanhou a série aqui, nós montamos o PC com o Ryzen 3 2200G utilizando um Cooler Box, uma placa-mãe Gigabyte AB350M Gaming 3, 8 GB de memória 2.400 MHz da Corsair, uma fonte de 650 watts, um HD de 1 TB da Western Digital e tudo isso dentro do nosso case Masterbox Q300L da Cooler Master. Então, como eu disse para vocês já na montagem, você não vai precisar de uma fonte dessa, tá? Eu exagerei um pouquinho na montagem porque era o que eu tinha disponível aqui. Para a RX 580, uma fonte de 500 a 550 watts de qualidade já será suficiente para empurrar um setup como esse. Então, se você não tem a fonte suficiente, se oriente aí porque pode ser um upgrade a mais. Se você já montou com uma fontezinha sobrando, provavelmente você não vai ter problema. Aqui nesse teste especificamente eu estou testando a 3.8 GHz, então eu fiz um overclock aqui no Ryzen 3 2200G, eu estou testando aqui no Battlefield 5, no Firestorm, é a primeira vez que eu jogo Firestorm com vocês, eu nem sei o que tem que fazer aqui, eu acho que dá para você pular, não dá, dá para pular, ai meu Deus, eu pulei, puta merda. Então galera, aqui você acompanha as estatísticas, né, o uso de CPU, GPU, clock do CPU. Eu coloquei um overclock para 3.8, não é um overclock muito exagerado porque o boost dele já chega nessa casa aí, mas eu tentei colocar o melhor cenário possível, porque eu já testei ele com gráfico integrado. Se você já tentou jogar Battlefield 5 com gráfico integrado nesse CPU, nessa APU, você viu que não é uma missão muito fácil. Então vamos tentar aqui no modo Firestorm. Você acompanha ali principalmente o gráfico de frame time ali embaixo, que é onde você vai encontrar a fluidez. Então nós estamos com uma taxa de FPS bem alta aqui na casa dos 90, agora caiu um pouco para a casa dos 70, 60, mas eu quero que vocês fiquem de olho ali na fluidez, que é o que vai ajudar. Você não vai querer que dê uma travadinha bem na hora que você vai matar o inimigo, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a configuração gráfica que eu estou utilizando, porque na verdade nem eu sei que eu acabei de entrar nesse modo. Mas vamos dar uma olhadinha aqui juntos. Então estou utilizando aqui o Film Grain desligado. Pera, isso é uma... Pera. Isso era o inimigo? Pera aí que a gente já volta para isso, porque senão vai ser complicado o cara, né, meio que passar. Ai, carai. Ai, já morri.
Mas eu vou mostrar aqui para vocês as configurações que eu estou usando para não morrer de novo. Eu estou utilizando o Film Grain desligado, porque é uma opção que eu realmente não uso. E estou utilizando aqui o DirectX 12. Eu estou utilizando a configuração no médio, tá? Então é uma configuração que deu para entregar uma boa taxa de FPS com uma boa qualidade. Então estou utilizando aqui o preset médio. Vamos dar uma olhadinha aqui no desempenho. Eu desliguei o V-Sync, obviamente, né? E coloquei a restrição de GPU aqui, de uso de memória de GPU da VRAM. Isso é particularmente importante para quem tem GPU com pouca memória. Mas vamos carregar de novo o lobby, porque não deu certo essa. Bom, então eu estou carregando aqui o lobby, que eu não tinha passado por essa parte, e tá bem zoado o lobby aqui, né? Tá difícil de carregar, vocês estão vendo que tá numa travadeira desgraçada aqui. Eu não sei se é porque tá carregando o jogo ou coisa do tipo. Mas está terrível, o meu ping está elevadíssimo, isso é um problema do Firestorm, então lembrando que eu estou testando aqui no modo Battle Royale do jogo, né? Não estou testando no modo multiplayer tradicional, então a gente tem algum probleminha de ping, já que a EA não disponibilizou os servers brasileiros ainda, ou nem sei se vai fazer isso. Eu não faria. Mas a gente vê aqui que tem uma boa taxa de FPS, mas muita instabilidade, né? O frame time ali, terrível, terrível, um terremoto. Mas vamos ver lá no jogo, que é o que realmente importa. Bom, aqui algum stuttering, não é pouco, por sinal. Fica difícil um pouco passar para vocês aí como que tá o desempenho desse modo, tá? Eu não testei ainda esse modo. Pô, a mesma arma, cacete, hein? Eu não testei ainda esse modo em outros setups. Se vocês tiverem interesse, inclusive, deixem sugestões nos comentários que eu posso trazer os testes para vocês. Mas em relação à taxa de FPS, tá bem bacana. O problema é o frame time que eu tenho notado aqui, né? Vocês que já estão jogando o modo vão poder dizer aí. Diga nos comentários como é que tá a estabilidade desse modo, galera. Vocês que estão jogando mais aí. A taxa de FPS, como eu disse para vocês, eu vou repetir, tá alta. A utilização de GPU tá um pouco inconstante, assim como a gente vê no Athlon 200GE, quando exige demais e acaba faltando o CPU, né? Eu tô fora da área? Eu tô dentro da área, cagada. Quando falta, a gente vê ali nessa utilização da GPU que ela fica caindo direto, né? Ela cai... Eita porra! Calma aí, jovem! Pô, tô gravando aqui, me respeite! Então, galera, como eu disse para vocês, começa essas inconstâncias no uso de GPU. Mas como eu disse, o importante aqui é o frame time, tá? Então você vê aquelas travadinhas não ajudam muito. E a gente vê aqui algum stuttering. Isso porque a utilização do CPU tá bem alta, na casa dos 98%, né? E com certeza isso gera um gargalo aqui para RX 580. Eu diria que está injogável? Não diria que está injogável, dá para jogar, mas atrapalha bastante. Para esse modo especificamente, ou para esse jogo especificamente, é um jogo que exige bastante CPU, né? Helicóptero bem louco ali. Eu não ouço ninguém, pode ser porque eu estou sem fone de repente, mas seria legal ouvir alguém. Então, galera, para esse tipo de jogo que é bem intenso o uso de CPU, eu realmente acho que não é uma salvação de dizer, olha, resolve o problema e tal. É uma solução temporária para você que não quer fazer a troca, né? Puta merda, vou morrer, bicho. Morri. Para você que não quer fazer... Nossa, que isso? Fui atropelado pela minha arma. Para você que não quer fazer a troca já, né, Eu não quero ficar olhando o cara que me matou, Dice. Tem como? Vocês gostam disso, de ver o cara que te matou? Qual que é a puta graça? Nenhuma, né? Já quita de uma vez. Mas enfim, para você que está pensando numa solução para o Firestorm, aqui vocês vão jogar um pedacinho ali, vou botar mais um pedacinho para vocês verem, mas ele tem essa oscilação bem forte ali no frame time. Talvez se você limitar um pouco o FPS ali para casa dos 60 melhore um pouco, mas não vai ser tão grande assim a melhora a ponto de desaparecer. Pode diminuir e amenizar bastante. Lembrando que eu estou utilizando aqui um overclock para 3.8 GHz. Dependendo do seu chip, dependendo da sua refrigeração, você pode conseguir um overclock superior, mas o que falta aqui são threads. Então, se você tivesse aqui, por exemplo, um Ryzen 5 2400G, a história seria diferente. Então, nós temos 4 cores e 8 threads. Aqui nós temos 4 cores, 4 threads, e o Battlefield 5 é um jogo que exige bastante. Quem tem um i5 aí, 4 cores, 4 threads, pode dizer que mesmo com o clock elevado, em alguns momentos falta. Aproveitando para passar para vocês aqui também a experiência com a limitação de frame. O que eu fiz? Eu basicamente ativei uma espécie de V-Sync. Eu fui lá no Riva e travei o FPS em 60. Então a gente diminuiu um pouco a utilização de CPU e também diminuiu um pouco o stuttering. Então a gente tem aqui um frame time um pouco mais estável, com pequenas oscilações.
Então essa daqui é uma opção. É claro que você em alguns momentos não vai utilizar todo o potencial da GPU, né? Você vai ter uma limitação ali pelo CPU e claro que quando você tiver quedas vai ser abaixo dos 60 FPS, mas é uma alternativa para você conseguir empurrar ou conseguir ir usando, né, enquanto você não faz um upgrade de CPU e conseguir jogar o modo Firestorm aqui, né, o Battle Royale com seus amigos. Então dá para ver que fica bastante estável aqui, né, perto do que a gente tinha com tantas oscilações, e eu diria que é bem melhor você ter uma utilização constante aqui, né, um frame time constante, ao invés de ter aquele ganho de FPS, mas não ter uma estabilidade, né? Nesse caso eu prezaria aqui pela estabilidade. Tô tomando uns tiros aqui, nem vi o cara, velho. Porra. Matei alguém, primeiro cara. E eu não consigo entender por que a DICE não consegue colocar esse botão aqui, ó. Isso, mudar a bendita facção, DICE. Qual que é o teu problema, porra? É difícil isso. Por que eu tenho que jogar na bosta da facção que eu não quero? Que merda. Mas é uma opção interessante pra você que está pensando em fazer um upgrade aí. É possível, você consegue rodar, não vai pegar fogo o seu computador se você colocar uma GPU combinada com o Ryzen 3 2200G. Se você tem curiosidade para ver em outros jogos e mesmo no Battlefield 5 em outros modos, eu vou trazer para vocês um comparativo com o gráfico integrado e com o gráfico dedicado. Então se vocês tiverem sugestões, deixem aí nos comentários. E digam o que vocês acharam do desempenho do Ryzen 3 2200G com a RX 580. Vocês acham que é suficiente, que é aceitável? Ou vocês acham que não dá para jogar desse jeito, que vai ter que trocar mesmo o CPU, não dá nem para ir empurrando por enquanto? Diga aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E nós nos vemos por aqui. Valeu, falou! E até a próxima!